Amém. Graça e paz a todos. Grandiosa é a honra de saber que Deus me permite estar aqui diante dos irmãos, trazendo aqui, como o pastor Roberto lá costuma dizer, uma pequena porção, da palavra, que ela é tão rica, e quando a gente prepara uma ministração, vai pregar e se depara com o todo que encontramos em toda a Escritura, vemos que quando pegamos uma parte de um texto, não passa de uma porção diante da grandiosidade daquilo que Deus tem a nos falar. E hoje, vou estar trazendo a ministração aqui em Hebreus 9, verso 24, sobre o tema, o ministério de Cristo no santuário verdadeiro. Essa ministração eu trouxe para os irmãos lá no Cidade Verde, como muitos aqui já sabem que acho que está fazendo 3 anos que eu estou pregando em Hebreus, lá, verso a verso, Começou em setembro de 2023, vai fazer 3 anos, no caso. Então, eu parei, foi a última vez que eu preguei em Hebreus, foi nesse verso 24. E vou estar dando continuidade lá, acho que vai ser mais 3 anos para terminar. Pelo que eu estou vendo. Mas Marília disse que vai me dar mais oportunidade para ver se termina logo. Ela não aguenta mais, Hebreus. Brincadeira. Mas a gente está vendo uma forma para que eu possa adiantar, que eu estou doido para ir para Apocalipse. Estou querendo ir para Apocalipse. Deus tem falado muito no meu coração de ir para Apocalipse. Enfim. Entrando agora na ministração em si, trazendo um breve resumo sobre Hebreus, onde o autor aos Hebreus aqui vem nos versos anteriores, mostrando que os sacrifícios do Antigo Testamento eram feitos com sangue de animais, que eram apenas símbolos, uma preparação para algo muito maior, que eles apontavam para o verdadeiro sacrifício que viria, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Enquanto os rituais antigos purificavam apenas de maneira externa, purificavam externamente e de forma limitada, o sangue de Cristo ele purifica de verdade, restaura o relacionamento entre Deus e o ser humano e abre caminho para o santuário celestial, ou seja, para a presença direta de Deus. E já cheguei a comentar aqui que os cristãos daquela época, eles vinham de tradições judaicas e por isso precisavam entender que a lei e que seus rituais eram sombras da realidade completa que se cumpriu em Cristo Jesus. Pois o sacrifício de Jesus não só trata do pecado humano, mas tem um alcance que envolve toda a criação, uma restauração que começa agora e se completa na eternidade. Então, o autor ele vai mostrando que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Por isso, ninguém precisa viver tentando preencher o vazio, que existe, o vazio espiritual, com coisas passageiras. Porque o acesso a Deus está aberto. E a resposta correta a isso é viver com sinceridade, em adoração e confiança. E, através das Escrituras, a gente reforça essa ideia. Lembrando que, lógico, a graça ela supera a lei e que a salvação é o convite ao qual toda pessoa ela precisa responder a esse chamado. E espero que os irmãos, essa noite, sejam todos tocados, tão quanto eu fui, ao meditar nesse único verso. Nós vamos nos ater somente a ele, basicamente, praticamente somente a ele, ao versículo 25. A minha intenção, quando montei essa ministração a primeira vez, era finalizar o capítulo 9. Mas Deus não permitiu.
Ele foi falando comigo de uma maneira que eu espero que os irmãos também sejam tocados dessa mesma forma. Amém? Então, o verso diz: pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Esse versículo, né, ele nada mais é que uma declaração muito profunda, uma declaração bela sobre o que realmente aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele nos mostra, né, que a obra de Cristo não terminou na cruz, mas continua viva e ativa em nossas vidas até hoje. E tudo isso em nosso favor. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está explicando a diferença entre o culto do Antigo Testamento e a nova realidade trazida por Jesus. No tempo de Moisés, né, Deus mandou construir o tabernáculo, né, o santuário sagrado, onde o povo se aproximava dele por meio de sacrifícios. E era um lugar feito por mãos humanas, um templo terreno, com materiais comuns, mas que tinha um valor simbólico enorme. Tudo nele apontava diretamente para Cristo Jesus. Cada detalhe, o altar, a cortina, a arca da aliança, tinha o propósito de representar uma verdade espiritual, a verdade do Deus Altíssimo. E o autor, ele chama esse santuário terreno aqui de mera representação do santuário verdadeiro no céu, porque ele não era o verdadeiro lugar da presença de Deus, mas apenas uma imagem, né, uma cópia. Era uma cópia daquilo que existia de fato no plano espiritual. E o templo terreno, ele servia para ensinar o povo, mostrando que o pecado os separava de Deus e que para se aproximar dele, era necessário um mediador e um sacrifício. E como já vimos aqui, mesmo em outras ministrações aqui em Hebreus, quando eu trouxe, no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote ele podia entrar, apenas o sumo sacerdote podia entrar lá no lugar santíssimo, no lugar sagrado, e era apenas uma vez por ano, levando o sangue do sacrifício, né, de animais em favor do povo. E era um ritual repetitivo, feito todos os anos, porque o sangue de animais ele não podia remover o pecado de forma definitiva, né? E ele apenas cobria a culpa pelo pecado apenas por um tempo, mas quando Jesus veio, tudo se transforma, tudo mudou. Ele não entrou em um templo, um mero templo feito por mãos humanas, e nem repetiu rituais antigos. Ele entrou no próprio céu, né? Ele entrou no santuário verdadeiro, né? E aquele tabernáculo terreno era uma representação desse santuário verdadeiro. E ele entrou com o seu próprio sangue, oferecendo um sacrifício perfeito e eterno. Então, diante disso tudo, observemos o quão profundo foi o ato do Filho de Deus. Foi aí que eu me perdi. Foi aí que Deus começou a falar comigo, nesse momento. Quando comecei a refletir na profundidade do ato do Filho de Deus. Por quê? Ele é o Filho de Deus. O próprio Deus, ele morreu da pior forma possível, né? Todo o seu sangue foi derramado para que hoje pudéssemos estar aqui nesse lugar, lendo sobre ele, falando sobre ele, cantando sobre ele, aprendendo mais e mais sobre ele. E nossa única responsabilidade é honrá-lo, servi-lo. Servi-lo com aquilo que ele já deixou pronto para todos nós. Ele deixou a sua vontade em nossas mãos e disse: divulguem, espalhem,
ensinem, me glorifiquem mundo afora. Você não precisa mais morrer eternamente. Você está salvo. Eu, o Cristo, garanti isso para você. E exijo o mínimo diante do tamanho do presente que concedi com graça e amor a todos vocês. E vocês ainda negligenciam tudo isso. Então, num contexto geral e atual, nas igrejas, né, negligenciamos porque somos egoístas. Só olhamos para o nosso próprio umbigo. Não somos uma comunidade em comunhão. Estamos apenas indo lá à igreja, batendo ponto, né? Então, estamos apenas batendo ponto nas igrejas na qual congregamos. E o quão podre é a droga do pecado que nos vicia, que por muitas vezes nem percebemos, e o quão distante estamos do padrão estabelecido por Cristo. Somos covardes, não temos coragem de carregar essa cruz com todo o nosso ser. E olhe que 100% de tudo que somos entregues a Ele não são nem 0,0001% do que Ele fez por nós. Não é nem 0,01% perto daquilo que o Pai nos deu e nos tem dado diariamente. Então, toda a nossa programação ela é voltada para nossa vaidade. Tudo gira em torno de nós mesmos. Até o domingo, o dia do Senhor, digamos assim, por muitas vezes é dedicado a nós mesmos e não ao sangue que foi derramado lá na cruz. Então, o quão difícil, né, é entender que o mundo ele já não tem mais nada a nos oferecer. Muitas vezes a gente esquece disso. Então, devemos correr contra a maré do mar daquilo que o mundo oferece. Nós morremos eternamente para o mundo. É difícil entender isso. Estamos mortos de maneira eterna para o mundo. E qual o nosso prêmio? É a vida eterna, ao lado de Cristo Jesus. Então, o sangue do Rei derramado sobre nós, nos lavou, e logo Ele vai estar aí, batendo na nossa porta, logo Ele voltará para nos levar. E devemos nos banhar nesse sangue e honrar isso como guerreiros mesmo, né? Numa batalha, numa guerra, pois estamos nesse campo de batalha, porque a gente está nesse campo de batalha, por isso servir a Cristo não é nada fácil. E Ele já disse isso, não seria fácil. Mas se servimos, se vamos não por medo de ir para o inferno, mas por amor ao que Cristo é em sua natureza, porque só sendo o próprio amor para fazer o que fez por todos nós. Então, somos um corpo só. Se não compartilhamos, se não amamos, se não adoramos, se não priorizamos a cruz do Calvário, se valorizamos mais as coisas do mundo ou colocamos as coisas do mundo numa balança e o peso mundano, quando se equilibra, é maior que as coisas celestiais, algo está muito errado. E tudo que fazemos dessa maneira, tudo que fazemos nesse templo aqui feito de tijolos, é em vão, não serve para nada, é perca de tempo. E olha só, o verso diz, ele entrou no próprio céu. O autor aqui ele mostra que a obra de Cristo foi muito além do que qualquer ato terreno. Ele atravessou as dimensões espirituais, ultrapassando todas as barreiras que o pecado havia criado entre o homem e Deus.
ele não entrou apenas como um vencedor que cumpriu lá a sua missão, mas como um sumo sacerdote eterno, levando consigo o valor do seu sacrifício e apresentando diante do Pai o preço pago por nossa redenção. Então, só tapando mesmo os ouvidos e fechando os nossos olhos para não enxergar o que Cristo fez. Que oremos para que o Espírito Santo ele abra cada vez mais os nossos olhos e ouvidos todos os dias, porque todos os dias negligenciamos o valor real do sacrifício de Cristo. E o versículo continua dizendo: a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, veja só, essas palavras elas estão carregadas, elas estão cheias de consolo. É consolador saber que elas significam que Jesus não está no céu apenas como alguém glorificado, mas como alguém que continua intercedendo por todos nós. Cristo morreu por nós, mas o trabalho, o ministério em nosso favor não acabou. Ele não permite, que sejamos fulminados por Deus. Ele continua intercedendo e é intercessão eterna. É para sempre e assim Ele cuida de todos nós. Ele se apresenta diante de Deus como nosso representante, como aquele que fala em nosso lugar. Ele é o mediador entre o Pai e todos nós. Ele é a pessoa que diante de Deus leva o nosso nome, que conhece nossas fraquezas e que está ali por todos nós. Então, quando o texto diz que Ele se apresenta em nosso favor, é como se dissesse que Cristo está constantemente lembrando ao Pai que o sacrifício foi feito, que o preço foi pago e que a justiça foi satisfeita. Ele não precisa repetir o sacrifício, porque o que Ele fez foi completo, perfeito e eterno. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam sempre voltar ao templo todos os anos, Cristo ofereceu o seu sacrifício uma única vez. E essa única vez foi suficiente para todos os tempos. Então, quão maravilhoso esse sacrifício, que mesmo após mais de 2000 anos, ainda nos atinge aqui e nos limpa, liberta e salva, com o mesmo poder que limpou, libertou e salvou aqueles que presenciaram a sua morte naquela época. Então, a intercessão dele continua. Ele está diante do Pai, não como alguém distante, mas como um mediador vivo e poderoso. É como se o céu tivesse um porta-voz permanente da humanidade, e esse porta-voz é Jesus. Isso muda completamente a forma como vemos nossa relação com Deus. As pessoas ainda buscam a presença de Deus em templos, em rituais ou em tradições, como se fosse necessário um intermediário humano para se aproximar dele. Mas o verso aqui ele deixa claro: Cristo já entrou no verdadeiro santuário e abriu o caminho para que nós também possamos chegar até Deus. Ele é o único mediador e por meio dele temos o acesso direto ao Pai. Cristo é o único mediador, não só para nos curar da idolatria de superstições ou da devoção por aqueles que já morreram e que muitos pensam que tem algum tipo de poder para interceder por nós. Ele é o mediador que nos cura e que substitui ânsias que usamos como mediadores e muitas vezes como válvulas de escape para suportar tudo que passamos nesse mundo. Ele substitui tudo isso. E como somos fábrica de ídolos, muitas vezes recorremos àquilo que amamos e muitas vezes aquilo que amamos de nada tem a ver com Cristo Jesus. Ou seja, nos afogamos
em nosso ego vaidoso e esquecemos que a cura e mediação real, principal e verdadeira é Cristo Jesus. Colocamos Ele ali, no cantinho, enquanto aproveitamos aquilo que o mundo nos oferta, e nem é pecado aquilo que a gente está fazendo lá, aquilo que estamos a fazer, mas foi colocado como prioridade, foi colocado acima do sangue de Cristo. Aí a coisa muda de figura. Não é desse jeito? Então, a atual situação do cristianismo, no geral, ela é vergonhosa. Quando não somos egoístas, no quesito comunhão, estamos apenas tentando agradar o ego do homem, para não incomodar, ou para não ser incomodado até, às vezes. Fala só para agradar, não, vou falar aquilo que ele quer ouvir, para ele não tocar, não perguntar nada, deixar quietinho aqui. Né? Esqueci a palavra que se dá isso. É ociosidade? Não. É ociosidade? Não. Não, eu esqueci. Enfim, não vem ao caso. E parafraseando Martim Lutero, omitindo, né? É omisso, né? Uma pessoa omissa, eu lembrei. Omisso, né? Omissão é pecado, né, pastor? No quesito de servir a obra, ser omisso se torna um pecado, não é isso? Então, parafraseando aqui Martim Lutero, o que está acontecendo com a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço? Quanto tempo por dia estamos nos dedicando, né, na preparação para enfrentar as batalhas espirituais dessa guerra que é o cristianismo? A procrastinação, né, ela tem que acabar, porque senão, de que serve aquilo que a Escritura ensina? De que serve a armadura de Deus, o capacete da salvação e a espada do Espírito se estão ali no canto, num depósito trancado, apenas enferrujando e pegando poeira? Então entendamos que o santuário celestial é o lugar onde Cristo ministra até hoje. É o trono da graça onde Ele apresenta nossas orações, nossas dores e nossas lutas. E somos, dessa maneira, omissos para com Ele. Quando oramos, a gente não está falando sozinho. Nossas palavras, elas sobem ao céu, são apresentadas diante do Pai pelo próprio Cristo. Ele se coloca diante de Deus com o sangue que derramou por todos nós. E esse sangue é o selo da nova aliança e é a garantia de que nós somos perdoados, aceitos e amados. E há uma diferença muito clara entre os sacerdotes humanos e os sacerdotes de Cristo. Os sacerdotes, né, do Antigo Testamento eram falhos, pecadores, e suas funções eram temporárias. Cristo, por outro lado, perfeito, eterno e imortal. Seu sacrifício ele não precisa mais ser repetido. Seu ministério nunca vai terminar. Ele é o sacerdote que permanece para sempre. Então, tudo isso nos mostra que a fé cristã não só se apoia em construções, rituais ou o esforço humano. Não se apoia em nada que se encontra nesse mundo. Por isso mesmo, cumprindo aquilo que é de nossa responsabilidade, nada disso supera o sacrifício de Cristo Jesus. Mas só cumprimos tudo aquilo que Ele quer, só cumprimos aquilo que é de nossa responsabilidade porque Cristo nos concede essa honra, Ele nos concede essa graça. Graça essa que nos chama a não mais deixar de lado o nosso Senhor em nossos dias de vida. Não podemos vacilar. Num piscar de olhos Ele vai voltar, Ele retornará. E qual vai ser a nossa reação? A nossa cara quando estivermos diante do Filho que habita o verdadeiro santuário, que não é feito de pedra, que não é feito por mãos humanas, mas é repleto da presença dEle. Esse santuário, ele está no céu, onde Cristo habita.
e também está dentro do coração de cada um que crê. A presença de Deus não está restrita a um lugar geográfico, né? Ela se manifesta por meio de Jesus, que vive em nós através do Espírito Santo. Então, espiritualmente falando, esse verso é mais um verso que nos ensina a confiar completamente em Cristo Jesus, diante de tantos outros versos. E não há motivos, né? Não precisamos carregar o peso da culpa em tentar merecer o perdão. Jesus já entrou na presença de Deus por nós e permanece lá, sustentando nossa comunhão diante do Pai. E quando nos sentimos fracos, né, indignos ou distantes de Deus, lembremos que Ele está lá. Há alguém no trono intercedendo em nosso favor. O céu ele está a nosso favor também, porque Cristo, Ele está lá e Ele é o nosso representante. Essa verdade, ela pelo menos deveria, nos trazer segurança e paz. Mostra que a salvação não depende de nossa força, mas da fidelidade do próprio Cristo. Ele é o elo entre Deus e os homens, e a ponte que nunca cai, né? É o caminho que nunca se fecha. Seu sacrifício, Ele abriu as portas do céu, a sua presença as mantém abertas, né? Essas portas abertas. E então aqui em Hebreus, no capítulo 9, verso 24, vemos que o sacrifício de Cristo não foi apenas um evento passado. Esse evento tem continuidade hoje, e essa continuidade é em nós. Ele entrou no verdadeiro santuário e ali permanece diante de Deus por todos nós. Essa é a base de nossa fé e da nossa esperança, saber que há um Salvador que vive, reina e intercede em nosso favor. Por isso, quando orarmos, lembremos de que não estamos sozinhos. Quando errarmos, lembremos que alguém já apresentou o nosso nome lá diante do Pai. E quando o mundo, né, por muitas vezes parecer frio, distante, que a gente possa lembrar de que o céu ele está aberto e Cristo está lá, de pé, nos representando. Então, o templo terreno era apenas uma sombra, né, uma cópia, e o verdadeiro santuário é o céu, e nele está o Cordeiro que venceu o mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso eterno intercessor. E a gente, por muitas vezes, vive aí nesse mundo, né, que parece mais como um grande mar, né, um grande mar de mentiras, né, um mar agitado, confuso, cheio de ondas, né, que tentam nos arrastar para direções diferentes. E nesse mar, muitos estão lá à deriva. Muitos estão por aí à deriva. E a bússola que mostra a verdade perdida, a bússola que mostra a verdade que parece perdida, né, e as pessoas flutuam entre muitas ideologias, né, mesmo com essa bússola mostrando a verdade que desapareceu, as pessoas elas flutuam entre muitas ideologias falsas, né, com falsas promessas e valores muito distorcidos. Então, esse mar de mentiras, ele é o reflexo da humanidade que se afastou do Criador, trocando a verdade de Deus pelas ilusões que o mundo oferece. Então, que o Senhor nos acorde, nos livre das ilusões que estão nesse mundo, que sabemos muito bem que são passageiras, pois estamos nele, e Cristo, em oração, ele pede ao Pai para que não nos tire desse mundo, mas que nos proteja, né, do maligno, e dessa maneira o nosso papel é só nos aproximar
e priorizar ainda mais o nosso Senhor. Cristo não entrou em uma mera cópia de santuário, ele entrou no próprio céu. E essa verdade, ela pode ser, diante desse mar de mentiras, ela é como um farol no meio da escuridão, né, lá no meio do mar, que aponta o caminho da salvação e revela que existe algo além das aparências passageiras desse mundo. Enquanto o mundo, né, se agita com discursos, religiões, filosofias humanas, né, Cristo ele permanece no centro da eternidade, oferecendo o caminho e reconciliação. Né? E nesse mundo moderno, né, o homem moderno, cercado por tecnologia, né, conhecimento, né, que está na palma da mão, muitas vezes acredita que não precisa mais de Deus por conta disso. Mas quanto mais ele tenta se libertar do divino, mais se perde nessas águas enganosas das suas próprias criações. Então a mentira tem a aparência de sabedoria, mas gera confusão e vazio. Muitos buscam segurança em sistemas, né, status, prazer, mas nada disso sustenta o coração quando as tempestades vêm, né? Então, o mar de mentiras, né, ele é sedutor. Promete liberdade, mas escraviza. Promete luz, mas leva à escuridão. E nesse cenário, na verdade, que Cristo se torna a âncora, né, da alma, né, firme, imutável, verdadeira. Ele não se apresentou diante de Deus por Ele mesmo, mas por nós. Isso significa que mesmo em meio ao caos e à ilusão, há alguém intercedendo em favor do seu povo. Só falta esse povo se voltar para Ele. Isso é o que está faltando. É bem fácil, né, pastor, isso acontecer. Ele é o mediador entre o céu e a terra, o que nos conduz de volta ao porto seguro, né, nosso porto seguro, na presença de Deus. E o seu povo, à deriva, como eu disse no início, precisa olhar novamente para o alto. Não há salvação nas correntes humanas, nem nas filosofias que o mundo traz e que mudam constantemente com o tempo. E o único caminho para escapar do mar de mentiras é agarrar a verdade que não muda, e essa verdade está em Cristo Jesus. Ele é o farol que aponta a direção certa quando o mundo inteiro parece girar em torno de um engano. Enquanto muitos se afogam, né, na busca por sentido, Jesus estende a mão para todos nós, né, e Ele não oferece uma ilusão, mas uma realidade eterna. No céu, Ele se apresenta por nós, garantindo que mesmo os que estão perdidos possam ser encontrados. O mar de mentiras, né, ele tenta, por muitas vezes a gente é meio distraído, né, já é por natureza, aí essa agitação toda tenta nos distrair, mas o céu, ele continua lá, sendo o destino verdadeiro para onde Deus nos chama. Então, só quando fixamos os olhos em Cristo, e é que a gente deixa de flutuar sem rumo, né? E começamos, enfim, a navegar em direção à verdade. Então, para finalizar, atentos, devemos estar atentos. Estamos gastando algum tempo diário e nos alimentando do alimento verdadeiro, realmente? Depois não adianta chorar. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E a gente deseja realmente, em algum momento de nossa vida, deseja viver esse arrependimento, né? Se eu tivesse lido mais, se eu tivesse estudado mais. Então, não há desculpas. Nós somos privilegiados, vivemos num país, né, que ainda não nos persegue. Ninguém está querendo matar a gente por amarmos a Cristo. Mas e quando esse tempo chegar? Como vai ser? Cumprimos
nosso papel de pregar o Evangelho ou vamos nos acovardar? Vamos cumprir quando esse tempo chegar? O papel de pregar diante das tribulações reais que altamente nocivas às nossas vidas? Cumpriremos nosso papel de pregar o Evangelho ou nos acovardaremos? E cumprir nosso papel não é só estar na igreja, todos os cultos, ficar convidando pessoas para vir à igreja, ou soltar versículos ao vento, esperando que um incrédulo entenda o que está escrito ali por conta própria. E esse não é o nosso papel. O Espírito Santo, ele ensina, é claro. Mas que tipo de discípulo estamos criando apenas ao apenas ler um verso sem levar a pessoa à reflexão e, consequentemente, ser tocada pelo Espírito Santo, que leva essa pessoa ao arrependimento? Seremos cobrados, não seremos? Ou não, pastor? Seremos cobrados. Ou está de boa, só ir para a igreja, jogar versos ao vento, deixar todo o trabalho para o Espírito Santo? Porque a gente fazendo ou não fazendo, o Espírito Santo vai fazer. Mas seremos cobrados. Onde está a nossa responsabilidade? E isso é para todos nós, não é só a responsabilidade dos líderes, dos pastores. Né? Nosso papel está lá na grande comissão, né? Como diz o ID. ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Marcos 16:15, está lá. Não é esse o caminho que todos nós devemos seguir, né? Não é esse o nosso papel? O de compartilhar a mensagem da salvação e fazer discípulos? Essa é a nossa função e missão. Proclamar o Evangelho com propriedade. Por isso, precisamos ler muito a Bíblia, estudos bíblicos, comentários, para que possamos nos aprofundar. Não gosta de ler? Aí eu pego as palavras do pastor Marcos Graconato. Não gosta de ler? Pois bem, tem que gostar. Tem que gostar. Lógico que a gente tem vídeos, né, tem áudios que ensinam, mas a leitura ela é uma das que mais muda a maneira como nos expressamos e como falamos. Ela melhora a nossa oratória para que possamos ser mais compreendidos, né, com maior facilidade, e faz com que memorizemos com maior facilidade e até ajuda a organizar as ideias. Ou seja, Deus nos deixou ferramentas e elas não podem ficar paradas ali, enferrujando. Existem aqueles que não sabem ler, né? Muitas vezes, né? Beleza. Mas aí o esforço vai ser maior. Aí que o esforço é maior. Ele vai redobrar o trabalho de memorizar para poder reproduzir isso no campo de batalha espiritual, né? Pode ter certeza disso. Não sei ler, mas eu escuto. Escuta? Muito bem. Agora reproduza no campo de batalha. Escute muito, decore. Porque aqui ainda tem a minha colinha aqui, ó. Né? Se eu esquecer alguma coisa, está aqui. Se eu estiver saindo do tema, volta aqui. Mas para quem não sabe ler, o trabalho é redobrado. Ou seja, somos privilegiados, né? Somos agraciados. E a gente não pode, de forma alguma, desperdiçar tudo isso que Deus já nos deixou. E nos deixou prontos para isso. Não há desculpas, realmente não há. E para finalizar, eu vou deixar só o testemunho do meu filho. Quando eu terminei essa pregação lá, no Cidade Verde, saí do púlpito, o pastor orou. Quando acabou o culto, ele disse: pai, o senhor estava com raiva? Não estava com raiva não. Pois cada palavra sua era um soco no meu estômago. Muito bem, graças a Deus, sinal que você está entendendo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero que os irmãos também tenham sido socados no estômago pela palavra do Senhor, sejam tocados pela palavra do Senhor e que possamos refletir de forma sincera sobre as nossas atitudes diante
da obra do Senhor, na qual Ele nos escolheu e nos colocou para fazer. Amém?